Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Olá Investidor, o momento mais valioso da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e pelos próximos minutos nós vamos seguir juntos em mais uma edição inédita do nosso podcast. Quero aproveitar para agradecer a audiência sempre fiel do Tati TC News. Você que estava aqui na nossa programação, fica com a gente, que eu tenho certeza que essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista vai fazer diferença para você que está aí do outro lado da tela. Obrigado para todo mundo que já está aqui e é inscrito no canal. Se você ainda não é, tá perdendo tempo, ajuda a gente nessa. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações. E se você gostar muito desse bate-papo, aí lá no final você pega e deixa o seu like. Combinado, senhoras e senhores? Vamos lá, Andrezão, preparado para uma conversa que a gente já tá, ensaiando há bastante tempo? Eu tenho o prazer e a honra de receber hoje aqui no nosso Olá Investidor, José Alexandre Freitas. Ele é sócio diretor-presidente da Oliveira Trust. José, obrigado pelo espaço na agenda. Para nós é uma alegria imensa recebê-lo. Tudo bem por aí? Tudo bem, Vinícius. Primeiro, obrigado. Agradecer a você, TC News. Realmente a gente já vem conversando há um tempo aí nessa expectativa de poder participar do Olá Investidor. Então, estou bastante satisfeito, empolgado aí com o nosso bate-papo. E, de novo, muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece também aqui, faço questão de mencionar a Elisa, que é a assessora que fez o meio-campo para que essa conversa saísse do papel. Então, muito obrigado também aí a Elisa, que está nos ajudando. Ô José, para deixar claro para todo mundo que está aqui conectado com a gente, vou pedir para você detalhar o modelo de negócio da Oliveira Trust, eventualmente, se alguém por acaso não conhece. Mas de saída, gostaria de comentar que a gente está falando sobre uma empresa, sobre um modelo de negócio que tem R$ 1 trilhão em operações de ativos, 180 bilhões de reais sob custódia, fazendo a gestão desse patrimônio. Ou seja, a gente está conversando com um empresário que tem muito dinheiro sob a sua responsabilidade, portanto, imagino também uma pressão bastante considerável para conseguir alocar esse capital da maneira mais efetiva possível. Certo, José? Correto, exatamente isso. A Oliveira Trust é uma instituição financeira, na verdade, nosso grupo é um grupo de prestadoras de serviço no mercado financeiro. E, como você bem colocou, nosso papel está sempre no lado do credor, ali na representação em operações de crédito. E nesse serviço, hoje a gente representa e participa de operações que equivalem a mais de R$ 1 trilhão no nosso mercado. E na parte de fundo de investimento, nós administramos hoje fundos com um patrimônio superior a 160 bilhões de reais e mais de 180 bilhões de reais em custódia. E realmente, para você conseguir atingir um volume desse tipo, você tem que ter um serviço muito controlado, um compliance muito forte, sistemas de verificação e acompanhamento e controle, e um histórico bom, né, de mercado. Então, a Oliveira Trust tem mais de 33 anos de atividade, eu estou aqui há 32, então a gente preza muito pelo nome e pela qualidade do serviço para os nossos investidores. Você comentou rapidamente, né, um pouquinho da sua trajetória, quer dizer, a empresa tem 33 anos, você está nela praticamente desde a sua fundação. A Elisa fez questão de destacar para mim, falou: Vini, olha, a história do José é muito legal, né? Porque ele entra ali como estagiário e vai caminhando dentro da companhia até chegar ao cargo de sócio diretor-presidente. Então, claro que me chama muita atenção essa sua trajetória também, e a gente vai abordar isso ao longo aqui da nossa conversa. Agora, José, eu queria te ouvir de saída, porque quando a gente fala, né, sobre essa questão de representar companhias, representar negócios, nessa busca por crédito, nesse cenário atual que nós temos, qual que é o desafio disso? Me parece sempre desafiador, mas a gente está falando de um cenário macroeconômico, não só brasileiro, também internacional, a despeito da gente ter aqui as nossas próprias jabuticabas, que me parece que nesse início de segundo semestre de 2024, se torna aí bastante desafiador para conseguir concluir bons negócios. É por aí, José? Como que está esse cenário, por gentileza? É isso aí. A gente, na verdade, tem que até que separar, se possível, Vinícius, nos dois tipos de mercado para investimento. A gente falar no mercado de renda variável e mercado de renda fixa.
No mercado de renda variável, nos parece que o mercado ainda está subprecificado, a gente tem papéis negociados a valores bem abaixo, historicamente falando, então com potencial relevante de valorização em função, obviamente, de outras premissas, além do próprio atendimento da performance dessas companhias. Já no mercado, perdão, no mercado de renda fixa, o mercado ele é mais organizado no sentido de que se a taxa de juros ela flutua entre 6% e 12% ao ano, falando da taxa de juros público, né, a taxa oficial do governo, é uma taxa que a gente chama aqui de taxa ótima, de 6% a 12% ao ano, onde fica boa para o tomador de recursos da renda fixa, como também para o investidor. Então, se a gente lembrar aqui, pré-pandemia, taxas de 14%, 15% ao ano, só estava bom para o investidor. Quando veio a pandemia, aquelas reduções sucessivas depois de juros para estimular o nosso mercado interno, e aí a gente viu taxa Selic de 3%, obviamente estava excelente para o tomador, mas muito ruim para o investidor. Esse momento agora, com a taxa de em torno de 10,5%, a gente está com uma taxa que ela é ótima para as duas pontas. É óbvio que para o tomador mais para 6%, 8% seria melhor, mas já ainda está eficiente para fins de rolagem de dívida, como também para captação para novos investimentos. Então, acho que o mercado está numa fase boa, estão aí os números do mercado, crescimento forte da renda fixa, e com isso, com um perfil mais alongado de dívida, os indicadores das companhias começam a melhorar, e aí você tem ali no reflexo das companhias abertas índices melhores, balanços melhores, e aí os papéis tendem a ser valorizados também na renda variável. Por outro lado, o mercado de capitais, a essas taxas mais baixas, ele não é um mercado acessível a todas as companhias. E aí algumas delas que têm que captar recursos a múltiplos dessa taxa oficial do governo, vem a taxa num patamar alto, e com isso você tem o risco da inadimplência. Tanto riscos que têm que ser analisados do ponto de vista setorial daquelas empresas, como também do ponto de vista de capacidade dela de pagar as dívidas contraídas nessas taxas, né, de Selic. Então é um momento que requer muita atenção dos gestores, administradores, para que não só na taxa de retorno esperada para os investimentos, como também a capacidade desses devedores de honrar os seus compromissos e pagarem suas dívidas. Então é legal aí ficar de olho, principalmente nas operações estruturadas, essas têm capacidade de inadimplência menor, risco menor, são operações muito mais estruturadas, com muito mais garantias, e a gente viu aí casos recentes de empresas que defaultaram, mas que pagaram suas operações estruturadas. Então acho que é um momento de análise desses investimentos, e do ponto de vista do investidor, né? E também em especial das suas garantias. Ô José, é muito legal a gente te ouvir. Quem acompanha aqui a TC News sabe que a nossa cobertura de mercado, ela parte da editoria de economia, mas ela tem uma especificidade que é o olhar para a renda variável. E nesse sentido, o operador de bolsa, principalmente aquele que está comprado em ativos locais, aquele investidor que está esperando uma depreciação do dólar em relação ao real, esse investidor, José, ele está sofrendo, porque ele está vendo ali parte do seu patrimônio, no curtíssimo prazo, ser dizimado, uma vez que a gente tem boa parte dos ativos descontados em bolsa e uma variação cambial que, a cada dia que passa, coloca aí, pelo menos na data dessa gravação, nós estamos gravando aqui hoje no dia 1º de julho, então a gente está falando de um dólar aí fechado acima do patamar, né, fechando acima do patamar de 5,60, quer dizer, consideravelmente acima desse patamar. Então, para quem olha só a renda variável, pode pensar assim, nossa, está tudo perdido, está tudo muito ruim, os negócios aqui, olha, as empresas brasileiras estão acabando. E na verdade, te ouvindo, se bem assim, a gente sabe que não é isso, né? Uma coisa é o calor do momento, é esse sentimento que você tem com o pregão aberto, bolsa rolando e todo mundo tentando encontrar oportunidades no curto, médio e no longo prazo. Agora, te ouvindo e pensando nessas aplicações
de renda fixa, que são uma classe de investimentos que movimenta também bilhões de reais, me parece que esse mercado a gente consegue, e essa percepção eu tenho a partir da sua fala, que esse mercado a coisa está fluindo melhor em comparação ao segmento de renda variável. Eu entendi bem, José? É isso mesmo? É isso aí, isso aí. A minha avaliação é exatamente essa. No ano passado, a gente teve um ano fantástico para renda fixa, principalmente, Vinícius, porque o mercado trabalha muito com taxa futura. E se a gente recordar bem, no ano de 2023, quando começaram as reduções da taxa Selic, o mercado já precificava uma Selic de um dígito para 2024. Então, pela Sim, perspectiva de uma taxa de juro futura de um dígito, muitas empresas foram ao mercado e captaram títulos de renda fixa de longo prazo, para que eles aproveitassem esse declínio e uma taxa média o custo médio dessa dívida ficasse em um dígito. Obviamente não se concretiza a princípio esse ano a expectativa de Selic de um ano, pelo que o Banco Central tem comunicado e sinalizado. Por outro lado, ele caiu bem, foi uma taxa que veio de 13 para 10, e isso já favorece algumas companhias que têm endividamento de longo prazo. O que tem que se olhar também aí na questão do dólar que você colocou e nos ativos de renda variável, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, quando a gente fala em renda fixa, um papel que é fantástico e que eu acho que seria um momento, inclusive, para algumas empresas captarem, são os quasi equity, que são as debêntures, por exemplo, conversíveis em ações. Então, o investidor de renda fixa, ele acaba tendo um grande colchão de proteção, quer dizer, ele compra um título de uma companhia que durante 3 anos vai pagar um rendimento fixo, e que a qualquer momento ao longo desses 3 anos, se a renda variável, se as ações daquela companhia em bolsa subirem acima do preço de conversão, ele compra em bolsa e faz um ganho. Quer dizer, ele converte a debênture em ações. Isso é um papel que no passado foi bastante comum, a Vale na época lançou, a Cesita, várias companhias, e era um papel bastante usado pelo mercado. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo seria muito interessante, porque eu acho que os ativos em bolsa estão subavaliados, e você consegue captar renda fixa para garantir uma proteção para o investidor e ao mesmo tempo dar aquela cereja do bolo. Ó. Se o papel valorizar na bolsa, você vai conseguir comprar mais barato do que o preço que tiver na cotação, convertendo toda debênture em ação. Então é um ativo com dupla capacidade de dar ganho para o investidor, né? Seja pelo rendimento oferido, de forma de renda fixa, ou pelo ganho na bolsa. E o segundo comentário que eu ia fazer é com relação sim. ao dólar. Se o dólar sobe bastante, que a gente viu recentemente aí esse último mês, na verdade, né? Se a gente olhar essa fotografia, ela realmente é muito danosa para a renda variável. Só que se você olhar no médio prazo, o ativo ficou barato em dólar, né? Sim, bem barato. Então, esses 10% de perda em dólar gera uma luzinha verde lá para o investidor estrangeiro. Eu acho que a gente vai ver no médio prazo, se outros fatores também contribuírem, eu acho que uma entrada aí, um fluxo positivo de entrada para aplicar em renda variável no Brasil. E aí o ativo pode subir, né? Então tem que olhar dessa forma. Sem dúvida. Ô José, você fala com muita facilidade, com muita naturalidade desses dois mercados, né? Tanto de renda variável como de renda fixa. E não é sempre que a gente encontra um profissional, um especialista com essa capacidade, né? Você tem preferência por algum deles? Você se identifica mais, se sente mais confortável em fazer negócios em algum deles? Ou você navega bem aí nesses dois mares? A minha praia está na renda fixa, né? Uhum. Isso acho que é o que a gente historicamente presta serviços. A companhia ela tem 90% da nossa carteira está voltada para ativos de renda fixa. Mas nós temos fundos de ações aqui, alguns são mais de 40 bi sob administração de fundos de renda fixa, renda variável, perdão, ou a fundos de ações diretamente, ou multimercados que têm ativos de renda variável também dentro do derivativos ou ações. Então eu gosto dos dois mercados, mas a minha praia está mais na renda fixa.
Agora, eu disse no começo da conversa, você que está chegando agora, nós estamos aqui trocando uma ideia muito legal com o José Alexandre Freitas, sócio, diretor-presidente da Oliveira Trust, e ele está falando um pouquinho desse cenário macroeconômico. A gente está falando a Oliveira Trust, né, a respeito de uma companhia que tem R$1 trilhão em operações, olhando os ativos que ela movimenta, e 180 bilhões de reais sob custódia. Então é um dinheiro bastante considerável, vamos combinar, e ouvir a percepção de mercado, né, do sócio diretor-presidente da companhia é sempre um privilégio. Mas eu falei lá no começo, você que está chegando agora não ouviu, mas eu repito, que nós iríamos contar um pouquinho sobre a trajetória do José Alexandre também. Se eu entendi bem, José Alexandre, a empresa tem 33 anos, você está nela há 32, certo? Exatamente, exatamente. Eu entrei na Oliveira Trust em 92, entrei como estagiário, a empresa tinha 6 funcionários, uma salinha de 30 metros quadrados lá no centro do Rio de Janeiro, e era uma empresa ainda que não tinha um DNA ainda 100% definido. Ela também fazia brokeragem de títulos de renda fixa, né, block trade, né, que é compra e venda, intermediação de ativos de renda fixa, e começava a prestar serviços para o mercado nessas operações, que é o serviço de agente fiduciário. Para quem não conhece, me permite aqui, Vinícius, só falar rapidamente. Claro. Por exemplo, quando uma companhia quer emitir um título, uma debênture no mercado, ou um certificado de recebível imobiliário, ou um certificado de recebível do agronegócio, um CRA, vários investidores vão comprar esses títulos. Então a legislação exige que exista um agente fiduciário, que é uma instituição que vai representar esses investidores ao longo da emissão. Então, se a companhia não pagar um cupom de juros, não pagar uma amortização, se ela falhar no envio de algum relatório, quem cobra a emissora ou os garantidores é o agente fiduciário, que é o representante desses credores. Então o dinheiro não é meu, não é da Oliveira Trust, é dos investidores, mas eu tenho que agir como se eu fosse o credor, cobrando as companhias. Então esse que é o papel principal da Oliveira Trust. E aí a gente enveredou nos últimos 20 anos para a administração também de fundos de investimento. Então esses são os produtos principais da companhia. Tem também a tokenização de ativos, mas isso eu posso falar depois aí para não confundir os temas. Essa questão de tecnologia, eu deixei anotado aqui para a gente falar de inteligência artificial, tokenização, blockchain, são todos temas agora caros, né? A Oliveira Trust, a companhia está trabalhando nesse sentido também. Agora, só para não confundir a galera, acho que é legal a gente explicar bem, né, o José Alexandre, que esse trabalho de agente fiduciário, ele não tem uma relação direta, para quem pensa assim, será que tem alguma relação com securitização? Não é, são coisas diferentes, né? Exatamente. Uma empresa, por exemplo, de capital aberto, que tem ações em bolsa, ela pode simplesmente fazer uma emissão de um título de uma dívida, e aí nessa emissão pública, que não tem nenhuma securitização, uma dívida direta, sim, vai ter um agente fiduciário fazendo a representação dos credores desses investidores. E aí não é uma securitização, mas tem um agente fiduciário. Mas o que é mais comum é que você tenha operações de renda, de securitização, perdão, que são operações de dívida, mas totalmente estruturadas, utilizando um veículo, por exemplo, uma securitizadora, algum veículo, para segregar, fazer o que a gente chama de true sale, que é tirar o ativo da companhia e jogar dentro de um veículo protegido, e aí sim esse veículo que capta a dívida. Com isso você protege esse ativo segregado dos outros riscos operacionais da companhia e dos outros credores. E aí, nesse modelo de securitização, também tem o agente fiduciário, sim, onde a Oliveira Trust também atua. Então, são dois modelos, você falou bem, de captação de dívida, via securitização ou via dívida direta, e nos dois tem o agente fiduciário onde a gente atua. Legal, muito legal. E aí, por falar em atuação, o seu papel dentro da companhia começa como estágio. Hoje em dia, viu, José Alexandre, vou te falar, é muito difícil você encontrar alguém com tanto tempo de carreira dentro da mesma companhia. Eu te ouvindo aqui, me lembrei do meu pai, que meu pai fez carreira 33 anos na mesma empresa lá em São Bernardo do Campo, na Mercedes-Benz. Trabalhou a vida inteira lá. E aí, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu fiz estágio, e você fica 2 anos como estagiário, né?
E aí a empresa ou ela te efetiva, ou fala, ó, não tem como, e você não pode continuar trabalhando ad eterno como estagiário. E eu tava lá na Gazeta. O Andrezão, que é o nosso operador aqui, ele trabalha na Gazeta até hoje. Quanto tempo de Gazeta, Andrezão? 20 anos? 29 anos na Gazeta. Então também ajudou quase a fundar lá a Fundação Casper Liber. E aí eu fiz 2 anos e falei com o meu chefe à época. Eu falei, olha, e aí, né? Eu gostaria muito de ser efetivado e tal. Falou, pô, Vinícius, você fez um bom trabalho, a gente gostou muito de você, mas não tem condição de te efetivar agora. Eu falei, bom, beleza, eu vou procurar outro trabalho. Cheguei em casa, falei isso pro meu pai. Falei, ó, pai, não vou ser efetivado e tal. Meu pai, puxa vida, sujou a carteira. 2 anos só numa empresa. Cara, isso é um péssimo sinal. Não vão querer te contratar, mas falei, pai, você não tá entendendo. Não posso ficar mais. Não dá pra ficar estágio por 3, 4 anos. Então meu pai tinha muito essa preocupação de sujar a carteira. Hoje em dia, esse é um termo que a galera que a gente contrata aqui pra trabalhar com a gente, Magão, o pessoal de 22, 23, 24 anos, ninguém mais fala esse negócio de sujar a carteira. Aliás, a galera quer ter experiência no A, B, C, ficar 1, 2, 3, 4 anos é um tempo demais. Já quer algo diferente pra sua vida. E acho que não tem certo nem errado. Mas você fez a sua carreira dentro de uma mesma companhia. Você pensou nisso desde sempre? Ou a coisa foi se desenhando, ou você foi vivendo, foi gostando da experiência? Como você ficou tanto tempo e está tanto tempo no mesmo lugar, hein, José? Eu acho que é um assunto que eu até gosto de falar bastante, então me interrompe aí, Vinícius, pelo amor de Não, Deus. fica à vontade. Mas eu entrei aqui na Oliveira 3, pra você ter ideia, eu achava que era um escritório de advocacia, porque sou advogado de formação, é, e eu achei, um escritório de advocacia, era Oliveira Bastos o nome, né? Pô, acho que eu tô entrando no escritório de advocacia. E quem me indicou foi a minha procuradora, que eu estagiava na Procuradoria do Estado, aqui do Rio, e ela me indicou, falou, ó, vai fazer uma entrevista lá com um amigo meu e tal. E eu achava que era uma história de advocacia, entrei, fui fazer entrevista, quando vi era uma instituição de mercado de capitais, mercado financeiro, uma DTVM. E eu falei, acho que eu vou experimentar, vamos ver como é que é. Mas os meus planos, na verdade, eram de prestar serviço, prestar concurso. Eu tinha. Meu pai é militar, quer dizer, falecido já, mas chegou a coronel do Exército, general. E a minha irmã é juíza, então juíza federal aqui no Rio. Eu falava, nossa, eu vou também seguir esses passos. E cheguei, fiz concurso para delegado da Polícia Federal, fui aprovado, inclusive, no concurso de 95, 96, se não me engano, 95. Também fiz concurso do Ministério Público, aí quase passei, não passei, fiquei ali na beira, falei, vou fazer de novo. Isso no início de Oliveira Trust, quando acabou o estágio, e eu estava na fase inicial da prestação de serviço. Só que conforme eu fui tentando cumprir esse meu objetivo pessoal de fazer um concurso público, eu fui me apaixonando pelo mercado financeiro, porque ele juntava duas paixões minhas, o direito e a matemática. Pra você ter ideia, durante a minha faculdade, eu para ganhar dinheiro, até porque o meu estágio de 2 anos foi sem remuneração, eu queria ganhar algum dinheiro, eu dava aula de matemática para segundo grau, ensino médio, eu ia de bicicleta ali, eu morava aqui na Barra da Tijuca, ficava de bicicleta dando aula particular de matemática, que era uma paixão. Então, aliar a matemática e o direito era um combo difícil de eu conseguir em algum segmento do mercado jurídico. Então, o mercado financeiro me permitiu. Tanto que eu ia para as reuniões de discussão de contratos e tal, quando chegava na parte da fórmula, o advogado, isso aqui tem que ver com o especialista, quem é? Aí eu falava, não, pode continuar comigo mesmo, que eu termino a discussão sobre o contrato aqui, não precisa chamar ninguém não. Então eu sempre gostei das duas contas. E eu fui ali, quando já chegou no final da década de 90, eu já sabia que eu não queria ir para o mercado de advocacia propriamente, ou de serviço público, eu queria cada vez mais me aprofundar, então já fiz pós-graduação, MBA, tudo voltado para o mercado de capitais. E aqui estou, em 2001 eu virei diretor, 2003 eu virei sócio, e 2014 virei presidente aqui da Oliveira Trust, que tem aí como sócios os dois sócios fundadores, o Mauro Sérgio de Oliveira, que é quem dá nome à empresa, o César Reinaldo e o Alexandre Lodi de Oliveira, que é o diretor aqui, nosso diretor de administração fiduciária.
Ah, mas é uma trajetória muito bacana. Parabéns, hein, ô José. Muito, muito legal te ouvir. E aí, eu tô, né, fiquei estudando aqui pra nossa conversa, então tô no notebook, mas eu vou mostrar pelo celular. Eu não sei o quanto vai dar pra ver. Mas se você entra no site da Olivera Trust, aí você vai lá sobre a OT e quem somos, aí você encontra aqui, né, uma cronologia de toda a trajetória da companhia. E você viveu todos esses momentos aqui, né, José? Eu queria te Todos. perguntar qual que foi a... Porque se você lê a trajetória da companhia, você vai perceber que é uma companhia que tenta sempre estar na vanguarda do que existe de mais tecnológico. Então você tem uma tecnologia para aquela época, a Olivera Trust está lá tentando se adaptar e colocar essa tecnologia a favor dos seus clientes e no seu dia a dia operacional. Queria saber qual foi a mudança tecnológica que você mais teve aí, que foi mais desafiadora para implementar na empresa. Assim, eu acho que ah, com o advento da internet, e aí tô voltando bastante no tempo, né? Tempo que foi quando eu entrei, e a troca de moeda também, quando veio o implemento do Plano Real na década de 90, ali em 94, né? Final de 90, meados de 94 para 95, depois logo de sequência a internet, a velocidade de comunicação entre as partes mudou bastante. O e-mail ele começou a ser uma ferramenta indispensável, você usava ele, o que antigamente usava o fax ou outro instrumento, as reuniões presenciais, então você agendava uma reunião para discutir um contrato, isso começou a ser feito por e-mail de uma forma mais rápida. Logo depois aí a comunicação por meio de outras ferramentas, como o WhatsApp, por exemplo, tornou essa resposta quase que instantânea, e é o que a gente vive atualmente, com essa comunicação muito rápida entre as partes. Então, isso foi, acho que, o maior ajuste foi você ter um treinamento para que as equipes conseguissem atender de uma forma mais rápida e eficiente, sem perder a segurança, com as partes, com as contrapartes das companhias. Por outro lado, a questão do processamento. Antigamente, não estou voltando muito tempo, mas há 10 anos atrás, se você fizesse uma estrutura de securitização, agora estou falando de securitização, Uhum. quando que você envolvesse carteiras com volume muito pesado, recebíveis, com um volume muito pesado, você precisava de horas, às vezes até de dias, para processar. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem um FDIC aqui de 10 bilhões de reais. FDIC, para quem não conhece, é um fundo de investimento em direitos creditórios que compra títulos. É um FDIC que compra direitos de crédito. Uhum. E esse fundo, ele demorava 8 horas para processar um arquivo. Então a empresa, posso até dizer quem era a Cielo, ela encaminhava um arquivo de sessão de manhã cedinho, às 6 da manhã, ia para um arquivo para um sistema de processamento, e no final do dia, ali antes das 4 da tarde, você tinha um posicionamento, se 2, 3 da tarde vinha, ó, rodou, tá perfeito, dos 500 milhões que ela está ofertando, a gente pode comprar 495 milhões. E 5 milhões foram negados porque alguma informação está faltando e tal. Aí você liquidava, pagava e encarteirava aqueles créditos no seu FDIC. Mas você demorava 8 horas. Se o arquivo tivesse errado, ou te encontrasse algum erro dentro Hum. daquele processamento, só no dia seguinte. Nossa. Pra você ter ideia, isso estou falando de 10 anos atrás, não estou voltando tanto no tempo. Atualmente, esse mesmo processamento é feito em poucos minutos. E com a inteligência artificial, eu consigo inclusive sugerir a correção no arquivo. A empresa consegue corrigir e me mandar de volta. Corrige, liquida na mesma meia hora você consegue processar vários arquivos, corrigindo e liquidando instantaneamente por meio de Pix, inclusive fora do expediente bancário. Então a velocidade nos processamentos e nas liquidações também foi um outro desafio que a gente encontrou na última década até chegar agora. E a próxima janela, já estamos falando aí de liquidações talvez em moedas digitais, com o implemento do Drex, e de plataformas 24/7 para poder liquidar essas operações fora do mercado. Eu tenho um FDIC vindo agora, que eu não posso dizer de quem é, mas é de um cliente uma empresa bastante famosa aí no mercado de varejo, e que ele vai liquidar 24/7. A gente vai ter transações sábado, domingo, feriado, de madrugada, e isso é a inovação chegando. Então, o desafio dos processamentos pesados
muito mais rápidos e das liquidações 24/7. Nossa, isso é muito legal. Isso já acontece ou vai ser o primeiro cliente de vocês o primeiro cliente que vai disponibilizar essa possibilidade, José? Da liquidação de volumes pesados, a gente já tem isso acontecendo desde 2014, então bota aí 10 anos, tá? Tá. 2015, 9 anos. Agora, de liquidação 24/7, esse é o primeiro fundo. E eu afirmo que é o primeiro FDIC do mercado que vai Muito ter isso. legal. E Muito ele legal. deve sair até o mês que vem. Tá? Ah, vamos ficar de olho, porque certamente isso vai ser divulgado em todos os portais de notícia. A gente vai ficar aqui acompanhando. O José não quer falar, eu tô aqui tentando. Ele não, ele não pode falar. Olha, em 2019, dentro da companhia foi fundada a área de transformação digital, junto com o Cubo de Inovação. Me parece, você já citou aqui o termo inteligência artificial. É um dos termos que eu tinha separado para a gente tratar. Então você já me disse uma ação prática, né, um dia a dia de como a inteligência artificial pode ajudar dentro do organismo da companhia. Então, você coloca ali uma tecnologia que vai ser bastante eficiente para encontrar possíveis erros, a fim de que você, se esses erros existirem, eles sejam percebidos com bastante agilidade, você devolve isso para o cliente, e aí o cliente faz a correção, você liquida essa operação com bastante rapidez. Isso começou a partir de 2019, com a fundação aqui dessa área de transformação digital dentro da empresa, José? Sim. A gente, assim, vamos falar do investimento em tecnologia, Vinícius. Tá. Investimento em tecnologia a gente faz desde a década de 90, obviamente dentro dos limites que o mercado provia esse tipo de inteligência no mercado, a parte tecnológica, desde a leitura de documentos impressos por meio digital, mas isso foi sendo utilizado e mais recentemente a gente viu uma necessidade de investir em tecnologia para evitar a intervenção manual naquelas tarefas que estavam tomando muito tempo dos nossos analistas. E aí foi a ideia de montar a área de transformação digital. A gente tem hoje mais de 400 robôs rodando na companhia para diversas questões, desde a captura de informações públicas, criação de bases de dados, no jurídico aqui, por exemplo, quando chega um ofício do Banco Central para mandar bloquear um investimento de um investidor, pessoa física, é um robô que pega esse ofício do Banco Central, vê o que o investidor tem aqui e bloqueia. E aí cabe a esse analista simplesmente analisar o que já foi feito, ou que já está ali processado. Então, a automação nos permitiu ganhar tempo e qualidade. Hoje a gente tem um pouco mais de 360 pessoas na Olivera Trust, colaboradores. Eu acho que esse número seria, no mínimo, o dobro se eu não tivesse esses sistemas e essa automação de processos. Na inteligência artificial, a gente começou a usar de uma maneira mais intensa tem um ano e meio. Primeiro, para nos ajudar numa coisa que é bem curiosa, a gente analisa mais de 1.000 propostas por ano, de prestação de serviço em operações. Isso está catalogado, está numa base de dados nossa aqui, num grande data lake, com tudo de proposta que entrou na empresa desde 2010, o voto dos participantes desse comitê, e se foi positivo ou negativo, e por que foi positivo ou negativo. E também a adequação dos custos propostos para aquela operação. E isso gerou uma base de dados e foi criado um robô, na verdade um participante por meio de inteligência artificial, chama Otezinho. Ele aprendeu com essa nossa dinâmica de votação e ele é o 20º membro do nosso comitê de propostas, e ele vota sempre. É o primeiro a votar, inclusive. Então, quando eu lanço lá, vou fazer um fundo aqui para o Vinícius, para TC News, nesse formato. O OTzinho vai, positivo, por causa disso, o custo está aderente, mas o custo está um pouco pesado, dá para cobrar mais barato, ou preste atenção nisso, naquilo. Então, ele vota, se manifesta, e em todas as operações nossas. Então, Você sabe que inteligência artificial funcionando, né?
Não, tô anotando várias coisas aqui pra gente conversar, porque você sabe que a galera fala assim, não, porque vai chegar um momento em que os robôs vão estar interagindo com a gente, tal, tal, tal. Aí outro dia uma pessoa me falou assim, quando você acorda de manhã e fala, Alexa, que horas são? Já não é essa interação? Aí eu falei, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Só que a Alexa tem um grau ali de limitação. O que você tá falando é uma inteligência artificial capaz de analisar diversos fatores e emitir uma opinião e tem um voto com o mesmo peso do que outras pessoas que estão dentro dessa sala. Se eu entendi bem, é essa a dinâmica, certo, José? Essa é a dinâmica, exatamente. Aí tem um caso, a questão é curiosa para você refletir exatamente nos limites dessa inteligência artificial. Sim, Então, para esse caso concreto, que é uma inteligência artificial que funciona de fato aqui na companhia já há mais de um ano. Mas o que é curioso é, por exemplo, a gente decidiu há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a prestar serviços em fundos líquidos, que são os fundos de ações, fundos de multimercados, fundos de renda fixa, que tem política de investimento voltada para ativos de título público também, para títulos públicos. E como o Otezinho ele aprendeu com 14 anos de histórico, ele viu a gente negar ou deixar de prestar serviço nesses fundos, porque isso foi uma mudança de rota recente. sim. Então, foi bastante curioso que no início ele votava negativo. Ele falou, não, fundo de ações, não dá, esse tem um viés diferente e tal. E aí quando a gente começou a votar, não, mas agora, a partir de agora, a gente tem equipe voltada para isso, sistemas para fundos de renda variável. E aí o Otezinho foi aprendendo e agora ele já vota positivo. Entendeu? Mas no início ele votava negativo, porque ele se baseava no histórico. Olha que, mas muito, muito interessante. Eu não sabia do OTzinho, fiquei super curioso para entender mais e você exemplificou aqui muito bem. Das palavras que eu tinha notado, inteligência artificial, acho que ficou claro para todo mundo que está aqui acompanhando essa nossa conversa, como que ela é utilizada no dia a dia e como ela é importante cada vez mais para o modelo de negócio da Oliveira Trust. Agora, pensando na segunda palavra que eu notei aqui, que é tokenização. Como que essa tecnologia também está sendo utilizada por vocês no dia a dia da companhia e também colocada à disposição dos clientes? Fantástico. Deixa eu tentar agora explicar a evolução desse mercado. A gente falou muito das debêntures ali na década de 90, falei de Sim, fundo de investimento, CRI. A gente separa esses dois momentos como duas vias de securitização, de captação no mercado. A primeira foi via essas debêntures estruturadas no final da década de 90, dos anos 2000 até 2020, né, basicamente. Nesses 20 anos a gente viu muita operação de fundo imobiliário, FDIC, FIP, e os fundos tradicionais, os FIAs, os fundos de renda fixa, e também dos títulos de renda fixa CRI e CRA. Isso foi bastante comum, ajudou o mercado a crescer. Aí a gente fala que são as duas vias de securitização, duas vias do mercado, que foi por meio da debênture direta e desses títulos. Recentemente, com esse mercado digital crescendo muito, com as criptomoedas, os criptoativos chegando, um volume absurdo de novos investidores entrando nessas plataformas de criptoativos. O mercado precisa se utilizar dessas ferramentas. Por quê? O mercado de ativos digitais ele é muito mais barato para captação, porque ele tem produtos bem mais padronizados, simples e rápidos de investir ou de captar, e você tem um público de investidores bem diferente. A faixa etária do mercado de investidores em criptoativos ele é abaixo de 30 anos, diferente do público que investe em bolsa. Então, e você já tem hoje mais de 4 milhões de CPFs, segundo a Receita, investindo em ativos digitais. Vendo essa fotografia, a Oliveira Trust viu que era necessário também investir nesse mercado de ativos digitais para que a gente pudesse estar presente nesse mercado, prestando nosso serviço também e acessando esse público investidor aí com mais de 4 milhões de CPFs. Foi o que a gente fez. No ano passado, a gente fez 2 investimentos estratégicos em equity, na LIC, que é uma tokenizadora. A gente investiu
comprando um pedaço dos ativos das ações da companhia, junto inclusive com a Quineia, com o Itaú e outros investidores, a Galápagos, a Honey Island, investidores que entraram para fomentar esse mercado de tokenização. E também investimos numa sandbox, na Before, que é um mercado de balcão para IPOs, né, e negociações de renda variável de empresas de pequeno e médio porte ali na bolsa. Quer dizer, que não acessam a bolsa, perdão, mas que tem ali a Before como um mercado de acesso à bolsa. E a gente fez esses dois investimentos, os dois são modelos de tokenização, um tokeniza as ações, o outro tokeniza ativos de renda fixa. E a gente investiu nessas duas companhias e começamos a prestar serviços nessas operações de tokenização. Então, uma empresa tem um ativo, por exemplo, de 5 milhões de reais, 4 milhões de reais, de risco bem baixo. E se ela quiser antecipar esse título, ela tem que ir num banco e antecipar. E vai ter uma taxa de desconto bem alta. Sim. Se ela quiser tokenizar, ela só procura a tokenizadora, cede vende, né, esse ativo e fragmenta ele nos tokens que são distribuídos no mercado para diversos investidores, e esses investidores é que vão ter os ônus e benefícios, ônus e bônus desse título. Ou seja, se ele for pago rigorosamente, ele vai receber uma taxa de juros muito maior do que ele teria provavelmente no mercado de renda fixa. Por outro lado, se inadimplir, ele perde. Né? É o Ele não risco. tem a proteção, é o risco. Mas é uma relação direta entre o devedor, o tomador do recurso ali, a empresa, que tem o título, e o investidor, sem intermediações aí bancárias. Então, por isso que os spreads são bem menores e melhores para as partes, tanto para quem está tomando o recurso, quanto para quem está investindo. E a Olivera Trust entra aí para dar uma garantia de que o lastro desse token está sendo acompanhado por alguém. Legal. E se esse título não for pago, o agente fiduciário, lembra lá da definição do agente fiduciário? Está ali presente para cobrar o crédito, recuperar esses valores e pagar, se possível, né? Os investidores devolvendo seus recursos. Então, o nosso papel de fidúcia ele continua existindo, inclusive nesses ativos tokenizados, ativos digitais. E é por isso que a gente decidiu investir por essa terceira via no modelo de securitização. Ô José, achei espetacular e consegui acompanhar aqui muito atentamente toda a sua linha de raciocínio. Aí, para deixar evidente, para a gente evidenciar aqui para quem está nos acompanhando, né? A partir do momento em que essa pessoa compra esse token, então você tem uma empresa, ela tem uma dívida, ela pega essa dívida, passa para vocês tokenizam isso, né? Distribui ao mercado, eu vou lá e compro um desses tokens. Então vou receber muito mais, vamos no meu exemplo aqui, a empresa pagou tudo certinho, tal, deu a data do vencimento. Como que eu faço para pegar esse token quando chegou a data do vencimento e transformá-lo de fato em dinheiro? Eu quero colocar o dinheiro no meu bolso. Como que é esse processo, essa reta final desse ciclo? Perfeito. Primeiro que a tokenização ela é de um ativo, tá? Tá. Então a companhia, por exemplo, vamos supor, a Olivera Trust aqui, eu tenho uma duplicata sacada contra uma empresa AAA, uma empresa de risco baixíssimo. Entendi. E eu vou receber R$1 milhão daqui a 6 meses. Sim. Se eu for no banco, ele vai me descontar aqui no banco de relacionamento da Olivera Trust, ele vai falar, peraí, pelo seu risco, eu quero cobrigação sua. Se o devedor não pagar, você vai pagar, vai ficar no teu balanço e eu vou te descontar a 30% ao ano esse título. Então, conta aqui simples, né? Não me perdoe, mas 15% de desconto aqui, então eu vou te pagar 850 mil agora por esse título que vai valer 1 milhão daqui a 6 meses. Sim. Peguei e botei os 850 mil e se o cara não pagar aquele 1 milhão, eu vou ter que pagar o 1 milhão para o banco que comprou meu título. Na tokenização, eu pego esse título que vale 1 milhão e quebro ele em vários pedacinhos. Então, Sim. por exemplo, vamos supor que eu faça tokens de R$100. Então, eu vou ter são
1 milhão daria 100, dá 1.000, 10 mil, 100 mil, dá 10 mil títulos. Então eu vou fazer 10 mil tokens de R$ 100 e vou vender no mercado para 10 mil pessoas diferentes. Sim, eu posso comprar um. Cada um, então lá, Vinícius foi lá, comprou um, o Zé Alexandre aqui comprou um, cada um comprou por R$ 100 um título. Só que na verdade eu não vou te vender por 100, eu vou te vender por 90, tá? Sim. Então você comprou por R$ 90 e daqui a 6 meses você vai receber R$ 100. Se você olhar, a sua taxa interna de retorno desse investimento está dando mais de 20% ao ano. Só que para o empresário, aqui para o Olivera Trust, que tinha um título que ele ia receber 850 à vista, ele está recebendo 900. Então, eu estou recebendo mais do que eu recebia. E mais do que isso, eu transferi para o tokenista o risco. Se a empresa que tem que pagar, ela não pagar os 1.000, 1 milhão, ninguém recebe. Mas a Olivera Trust não tem que pagar por isso. Eu vendi meu título, transferi riscos e benefícios. Você transformou esse título em 10 mil e vendeu esses pedacinhos. Esses pedacinhos. Tá? Então, para o investidor, ele consegue uma rentabilidade alta, e para a empresa que está tokenizando, ele consegue receber mais dinheiro à vista por um título de longo prazo, e sem ter o risco de ter que pagar por ele. Esse é o modelo tradicional da tokenização de renda fixa, tá? Sim, não, sensacional. Aí, no caso, eu tenho lá o meu pedacinho de R$ 90 que vai se transformar em 100. Como que eu faço para pegar esse dinheiro? Chegou no dia do vencimento, daqui a 6 meses, a empresa devedora vai e paga numa conta corrente normal dela. Ela paga numa conta que aí cai numa conta, se quiser, sai do dinheiro da conta dela e vai para uma conta que a gente chama de escrow account, que é uma conta bloqueada. E por meio do blockchain, todo o processamento é feito de saque desse dinheiro, e ele vai creditar esses recursos no ambiente digital para todo mundo que é o tokenista desse. Então você vai receber na tua wallet, na tua exchange, minha carteira digital. Na sua carteira digital, onde você tinha um token de R$ 100, agora você tem R$ 100. É como se fosse uma ação e depois eu recebo o valor dessa ação. Vendo o papel, eu recebo o valor na minha conta da corretora. É exatamente isso. E se você quiser, agora eu quero levar para minha conta corrente de movimentação aqui, para eu poder pagar uma conta, você simplesmente resgata na hora, cai o dinheiro na tua conta do outro banco. Entendi. E você vai e liquida. Ah, não, quero comprar um outro token. Tá ali, você vai e compra. Na tua wallet, na tua carteira digital já tá, você vai e compra outro ativo. Olha, José Alexandre, eu achei nossa conversa espetacular. A gente tá trocando ideia aqui há praticamente 50 minutos. E passou muito rápido, conversa boa é assim, né? Espero que você tenha gostado também da experiência. Eu quero agradecer pelo espaço na agenda. Eu sei que não é fácil o seu dia a dia, a correria, e deixar aqui os microfones da TC News à disposição para uma próxima oportunidade que eu espero que seja breve. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Valeu, hein, José Alexandre? Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, TC News. Sempre é muito bom conversar sobre o mercado, sobre os nossos produtos, falar um pouco da Olivera Trust para as pessoas, para os ouvintes. E o Olá Investidor é um canal que a gente já queria, um programa que a gente queria estar falando há bastante tempo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que for do interesse, a gente está aqui disponível. Ah, nossa, vamos voltar a falar mais vezes. Como é bom, conversar e aprender durante a conversa. Foi legal demais. Eu tenho certeza que você que está aqui nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil e do mundo também gostou tanto quanto eu, ou mais, né? Ó, José Alexandre Freitas, sócio-diretor-presidente da Olivera Trust. Você viu que legal, Andrezão? Você tem carteira digital, Andrezão? Tem nada, né? Tá mentindo, né, Andrezão? Tá aí, Andrezão, tá atrasado. Vamos fazer. Saindo daqui a gente faz. Tá bom, Andrezão? Mas eu vou cobrar meia hora de trabalho aí também, que eu não vou ficar trabalhando pra você de graça, que eu não sou trouxa. Bom, pessoal, quero agradecer todo mundo que tá aqui participando com a gente. Obrigado. Você que mandou sua mensagem, você que deixou o seu like, a sua audiência fiel. Pra nós é o motivador, é o nosso combustível pra seguir aqui no Olá Investidor, na TC News toda semana. Beleza? Ó, na próxima quinta, você já sabe, a partir das 6:30 da tarde, nós temos um novo encontro marcado e eu te espero. Um grande abraço. Até lá.